Olá pessoal, sou o professor Márcio Lopes, estou aqui hoje então para gravar para vocês, passar para vocês um resumo completo de toda a parte de legislação do curso da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso do Sul, que será realizado, o concurso no próximo mês de agosto. Pessoal, então eu vou resumir para vocês de uma forma bastante dinâmica, passando pela Constituição Federal, pela Constituição Estadual, pelo regulamento disciplinar e pelo Estatuto dos Militares da PM, todo o conteúdo de vocês, os tópicos principais de cada uma dessas legislações, tá certo? De uma forma bastante dinâmica e bastante rápida, com os principais tópicos do concurso de vocês e com certeza onde estarão as questões da prova, eu vou passar para vocês esse resumo, tá? Vamos começar então pela Constituição Federal. Primeira coisa que podem perguntar para vocês é sobre o quê? É sobre a nossa forma de governo, o nosso sistema de governo e a nossa forma de Estado. Vocês têm que saber que a nossa forma de governo é a República, que o nosso sistema de governo é o presidencialismo e que nossa forma de Estado é a Federação, forma de Estado federativa. Quais são os 5 fundamentos da República Federativa do Brasil? Os 5 fundamentos da República Federativa do Brasil não podem ser confundidos com os 4 objetivos, muito menos com os 10 princípios das relações internacionais. Os 5 fundamentos são soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. E quais são os objetivos da República Federativa do Brasil? São 4. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 2. Garantir o desenvolvimento nacional. 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 4. Promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor ou idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então não confundam os fundamentos com os objetivos. Qual é a dica? Todos os objetivos são verbos: construir, garantir, erradicar e promover. Depois nós temos os 10 princípios das relações internacionais. Quais são os 10 princípios que o Brasil rege-se no plano internacional? 1. Independência nacional. 2. Prevalência dos direitos humanos. 3. Autodeterminação dos povos. 4. Não intervenção. 5. Igualdade entre os estados. 6. Defesa da paz. 7. Solução pacífica dos conflitos. 8. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. 9. O 9 gosta de cair em prova. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Isto é o que? Princípio, não é fundamento. E o 10. O que mais cai em prova? O Brasil concede asilo político. Ou seja, concessão de asilo político para quem comete crime político ou crime de opinião. O Brasil não concede asilo político para quem comete crime comum. Pessoal, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Cuidado, isso aqui tem aparecido em prova, tá? Temos também, agora vamos entrar no artigo 5º da Constituição Federal. O artigo 5º da Constituição Federal, o famoso artigo 5º da Constituição Federal, ele começa falando assim, ó: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, do direito à liberdade, do direito à igualdade, do direito à segurança e do direito à propriedade, tá? Nos termos que nós vamos estudar a partir de agora. Essa igualdade é uma igualdade absoluta? Não. Nós temos a igualdade formal, que é quando a lei procura dar um tratamento igual para todos. É exatamente o que está escrito no caput do artigo 5º. Mas nós temos também a igualdade material, que consiste em dar um tratamento diferenciado para aqueles que são diferentes, que têm alguma hipossuficiência por algum motivo. Ou seja, consiste em dar um tratamento desigual
aos desiguais, tá? Esta é a igualdade material, ok? Pode, pessoal, um edital fixar limite de idade para alguém prestar um concurso público? Sim, é possível que o edital fixe limite de idade para prestar concurso público. Basta que exista uma previsão na lei e basta que exista um nexo com a função a ser exercida. É exatamente a situação da Polícia Militar. O nexo das funções que devem ser exercidas pela Polícia Militar quando na atividade levam o legislador a colocar um limite de idade para prestar o concurso público. Se você tem o nexo, se você tem a lei, você joga no edital e não desrespeita a Constituição. Gente, a vida é um direito absoluto? Não, a vida não é um direito absoluto. Por quê? Porque nós temos a pena de morte em caso de guerra declarada. Porque nós temos o aborto necessário, quando ele pode trazer risco de vida à gestante. Porque nós temos o aborto sentimental, que é o aborto fruto de estupro. E no Brasil foi permitido também a interrupção da gravidez do feto anencéfalo. Então essas hipóteses são interrupções ao direito à vida, à igualdade de gênero. O inciso 1 do artigo 5º diz assim: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Esta igualdade é absoluta? Não. É uma igualdade relativa. Por quê? Porque a lei e a própria Constituição trazem distinções entre o homem e a mulher. Exemplo, o serviço militar é obrigatório para os homens e não é obrigatório para as mulheres. A aposentadoria das mulheres acontece, em regra, 5 anos antes que a aposentadoria do homem. A Lei Maria da Penha, ela serve para proteger a mulher de violência doméstica. E o trabalho da mulher recebe um tratamento diferenciado quanto ao serviço que ela vai realizar, até mesmo seus períodos de intervalo. Então há um tratamento diferenciado. Pessoal, princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que o defina e nem pena sem prévia cominação legal. Se faz também necessário, pessoal, uma previsão em lei para que um edital coloque, no seu bojo o exame psicotécnico e o exame psicológico. Para ter no edital exame psicotécnico e exame psicológico, se faz necessário que exista uma previsão em lei. Uso de algemas, pessoal. O Supremo Tribunal Federal decidiu por meio da súmula vinculante número 11 que o uso de algemas só pode ser exercido em 3 situações. Primeiro, quando aquele que for preso oferecer resistência à prisão. 2, quando existir receio de fuga do preso. E 3, quando o preso trazer riscos à sua própria integridade física, daqui a pouco o preso quer se matar, ou ele pode trazer riscos à integridade física alheia, tá? Integridade física de terceiros. Nestas hipóteses é possível o uso de algemas. Caso estas hipóteses não sejam respeitadas e o policial realize a prisão usando das algemas, poderá acontecer o quê? Primeiro, responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente que executou a prisão. 2, responsabilidade civil do Estado. O Estado pode ser responsabilizado por indenizar o preso. E 3, e absurdamente, acreditem, nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere essa prisão, se for executada a prisão com o uso de algemas fora das situações previstas, resistência, fuga ou receio de ameaça à integridade física do próprio preso ou de terceiros. É livre a manifestação do pensamento no Brasil, pessoal, mas é vedado o anonimato. E essa liberdade não é absoluta. Eu não posso me manifestar e caluniar as pessoas, injuriar as pessoas, ameaçar as pessoas. Não é uma liberdade absoluta. Pode um edital barrar concursando tatuado, pessoal? Não. Não pode haver o barramento do candidato tatuado a realizar um concurso público. Este empecilho pode acontecer caso a tatuagem do candidato seja uma tatuagem racista, uma tatuagem preconceituosa. Aí o edital pode barrar o candidato. Caso contrário, não existe essa possibilidade. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem.
Pessoal, é assegurado o direito de resposta quando uma pessoa é ofendida. E esse direito de resposta, ele dá direito à indenização pelo dano material, pelo dano moral e pelo dano à imagem, desde que se prove os 3 danos. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Tem caído em prova esse inciso. Cuidado! A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. Ponto. Quais são as exceções? Flagrante delito, prestar socorro e desastre. E durante o dia pode-se entrar numa casa sem o consentimento do morador, desde que exista autorização judicial. E se na prova cair o horário é das 6 da manhã às 18 horas. Ou pode cair somente a palavra dia, tá? É inviolável o direito da correspondência e das comunicações telegráficas. São invioláveis. De dados e das comunicações telefônicas. Salvo no último caso. Qual é o último caso? Os dados e as comunicações telefônicas. Elas podem ser violadas por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. É um direito absoluto? Não é um direito absoluto. Por exemplo, atualmente se prevê a possibilidade da abertura da correspondência das cartas que são enviadas aos presos. Por quê? Segurança. Interceptação telefônica. Somente com ordem do juiz. Somente com ordem do juiz. É a reserva de jurisdição. E somente vai acontecer uma interceptação telefônica num processo penal e numa investigação criminal. Não existe interceptação telefônica em processo civil, não existe interceptação telefônica em processo administrativo, tá? Não existe. E somente em investigações cuja pena seja de reclusão. A pena é de reclusão, é possível a interceptação telefônica. Caso contrário, não é possível a interceptação telefônica. Não haverá interceptação telefônica. Letra A, com base em denúncia anônima. Letra B, falta de indícios razoáveis da autoria ou participação. Letra C, a prova puder ser feita por outros meios disponíveis. Nessas 3 situações, não haverá autorização de escuta telefônica. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Ok. Atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Ou seja, a lei pode impor restrições para o exercício da profissão? Pode. Exemplo clássico é a prova da Ordem dos Advogados do Brasil. Você faz a faculdade. Se você não passa na prova, você não exerce a advocacia. Por quê? Porque uma lei prevê que tem que haver aprovação na prova da OAB. Todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse, particular ou de interesse coletivo ou geral. Eu não tenho direito a ter informações de terceiros que são privativas da pessoa, que serão prestadas no prazo da lei. Qual é o prazo da lei aqui? É a lei do habeas data, 10 dias, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então, eu tenho um direito absoluto de acesso à informação? Não. Eu tenho uma exceção. Qual exceção? Segurança da sociedade e do Estado. É livre a locomoção em todo o território nacional, em tempo de paz. Em tempo de paz. Podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Todos podem reunir-se pacificamente sem armas no Brasil. É um direito. Em locais abertos ao público. Independentemente de autorização. Não precisa autorização, desde que não frustrem uma outra reunião marcada para o mesmo local, sendo exigido apenas o aviso prévio à autoridade competente. Tá? Quais são os requisitos, então, para uma reunião? Sem armas. Tem que ser uma reunião pacífica, não pode ter desordem, não podem quebrar prédios públicos. Tem que ser uma reunião que não vá frustrar uma outra reunião que já estava marcada para o mesmo local. A reunião não precisa de autorização, mas a reunião exige o aviso prévio à autoridade competente. As associações, é plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar.
A criação de associações e na forma da lei a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada interferência estatal em seu funcionamento. Não necessitam de autorização prévia do Estado para a criação, as associações e a cooperativa. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas com decisão judicial com trânsito em julgado. Agora, a associação pode ser suspensa com decisão judicial. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado no Brasil, pessoal. Então você se associa se você quer e você sai da sociedade a hora que você quiser. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente, tá? Qual é a exceção? Mandado de segurança coletivo e o mandado de injunção coletiva. Precisa da autorização expressa do filiado para a associação representar ele? Precisa, tá? Direito de herança. É garantido o direito de herança no Brasil e a sucessão dos bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira, a não ser que a lei do estrangeiro que já morreu seja mais benéfica para os filhos e a esposa dele do que a lei brasileira. Por exemplo, a brasileira casa com o paraguaio. O paraguaio falece e deixa uma casa na cidade de Campo Grande. Qual lei vamos usar para fazermos a sucessão? A lei brasileira, a não ser que a lei do Paraguai seja mais benéfica ao filho aos filhos e ao cônjuge do que a lei brasileira, tá? No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar da propriedade particular, assegurado ao proprietário indenização ulterior, desde que exista dano na propriedade. Se não tiver dano na propriedade, não tem indenização para o particular, tá? É reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, asseguradas a plenitude de defesa, o sigilo das votações, ninguém pode saber se o jurado condenou ou absolveu o réu, a soberania dos vereditos, o que o júri decidiu está decidido, o juiz apenas aplica a pena, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, tá? A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão. A ação de grupos armados, civis e militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático constitui crime inafiançável e imprescritível. A tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes, o terrorismo e os crimes hediondos são inafiançáveis, mas eles prescrevem. Agora, eles são insuscetíveis de graça e anistia. Eu não falei em indulto, eu falei em graça e anistia, tá? Quem é que responde por esses crimes? Os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores, até o limite da herança recebida, ok? A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. Primeira pena no Brasil, privação ou restrição de liberdade. 2, perda de bens. 3, multa. 4, prestação social alternativa. E 5, suspensão ou interdição de direitos. Não haverá penas no Brasil de morte, salvo em caso de guerra declarada. De caráter perpétuo, não haverá. Cruel, não haverá. De banimento, não haverá. E de trabalhos forçados também não tem pena no Brasil. A pena deverá ser cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado, e é assegurado aos presos a integridade física e moral. As presidiárias são asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período da amamentação. E nenhum brasileiro será extraditado, pessoal, salvo o naturalizado, quando ele cometer crime comum antes da naturalização. Agora, se ele se envolver com o tráfico ilícito de drogas e entorpecentes, ele pode ser extraditado a qualquer tempo, independente da época que o crime foi cometido. Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político, nem de opinião.
O estrangeiro não será extraditado por crime político ou de opinião. Agora, o estrangeiro pode ser extraditado por crime comum, sem problema nenhum. Prisão. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita da autoridade judiciária competente, salvo nas transgressões militares, que aí pode ter a prisão lá no xadrez do quartel, tá? Ou crime propriamente militar definido em lei. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente a quem? Ao juiz e à família do preso. Ou, se ele não quiser que comunique a família, ele vai indicar uma pessoa para ser comunicada da sua prisão. O preso será informado dos seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de um advogado. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. E a prisão ilegal será imediatamente relaxada. Habeas corpus. Quando que eu concedo habeas corpus? Eu concedo habeas corpus para uma pessoa que teve cerceado o seu direito de locomoção. A palavra-chave é locomoção. E eu tenho o habeas corpus preventivo ou repressivo. O preventivo é quando a pessoa acha que vai ser presa. E o repressivo é quando ela já estiver presa. E ele é concedido quando há ilegalidade ou abuso de poder na prisão. O mandado de segurança será concedido quando alguém tiver direito líquido e certo que não puder ser amparado pelo habeas corpus ou pelo habeas data. E também será relativo à ilegalidade ou abuso de poder. E será contra a autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Cuidado com esse mandado de segurança que ele gosta de cair em prova. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por quem? É essa a pergunta da prova. Quem é que pode impetrar mandado de segurança coletivo? Partido político com representação aonde? No Congresso Nacional. Quem mais? Organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, tá? Poderá representar seus membros ou seus associados. E o mandado de injunção? Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e das liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Qual é a palavra-chave do mandado de injunção? Falta de norma regulamentadora. Habeas data. Eu concedo habeas data nas seguintes situações: para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Quando mais que eu concedo um habeas data? Para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Tá? Cuidado com a habeas data, é outro que gosta de cair em prova. Ação popular, pessoal. Qualquer cidadão é parte legítima para ingressar com ação popular. Quem é cidadão? Aquele que tem dia com as suas obrigações eleitorais. Ou, por exemplo, quando você entra com ação popular, anexo à ação, você tem que mandar uma cópia do seu título eleitoral, tá? Para mostrar que você é um cidadão, que você exerce os seus direitos políticos. Quando que você entra com ação popular? Propõe ação popular que vise o quê? Que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. E o autor fica isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência, à exceção se ele agiu de má fé. Se ele agir de má fé, ele vai pagar. Pessoal, quando a gente quer uma informação de um órgão público, nós entramos com o habeas data, desde que o órgão público nos negue a informação. Você só entra com a habeas data se tiver a negativa do órgão, seja expressa ou seja tácita. Agora, quando eu quero uma certidão, eu entro com o mandado de segurança, ok? Certidão é mandado de segurança. Gente, são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei, a certidão de nascimento e a certidão de óbito. Tá? E são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, aí para todo mundo. E na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Pessoal, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos de votação, com 3/5 dos votos dos respectivos deputados e senadores,
Esse tratado vai ter status de emenda constitucional, ou seja, tratado internacional votado em 2 turnos, por 3/5 dos votos vai ter status de emenda constitucional. O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Aplicam-se, pessoal, aos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, além do que vier a ser fixado em lei, o seguinte: o militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições. Se o militar contar com menos de 10 anos de serviço e se candidatar a um cargo eletivo, entrar na política, ele deverá se afastar da atividade. Agora, se ele tiver mais de 10 anos na vida militar, ele será agregado pela autoridade superior, e se ele for eleito deputado, senador, vereador, o que seja, se ele for eleito, automaticamente no ato da diplomação ele vai passar para inatividade. Gente, não caberá habeas corpus em relação às punições disciplinares militares. Ponto. A não ser que tenha ilegalidade na prisão. Mas o mérito da prisão militar o juiz não vai avaliar, só a ilegalidade, tá? Pessoal, segurança pública. Quais são os órgãos de segurança pública no Brasil? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar. Esses são os órgãos e o rol é taxativo se cair na prova. As polícias militares cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública, aos corpos de bombeiros militares. Além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. Cuidado com essa questão na prova. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se, juntamente com as polícias civis, a quem? A quem que estão subordinados? Aos governadores dos estados, tá? E no Distrito Federal, ao governador do Distrito Federal. Importante, os municípios poderão constituir guardas municipais, destinada à proteção de seus bens, de seus serviços e instalações, conforme dispuser a lei, tá? Vamos falar agora um pouquinho da administração pública, pessoal. Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do DF e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. São os 5 princípios expressos da administração pública. É o LIMP. Eu tenho que conhecer especificamente a administração indireta, que é composta por quem? Pelas autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Eu tenho que pegar um exemplo de cada uma delas para ficar mais fácil na prova. Exemplo de autarquia, INSS, exemplo de empresa pública, Caixa Econômica Federal, exemplo de sociedade de economia mista, Banco do Brasil, exemplo de fundação, IBGE, tá? Então, esses são os exemplos da administração indireta. Por que que existe administração indireta? Para que exista a descentralização administrativa das funções administrativas. Existe um vínculo e um controle da administração direta em relação à indireta, mas não existe subordinação. A administração indireta possui personalidade jurídica própria, autonomia administrativa, se sujeita à licitação, tá? Se sujeita à licitação normalmente. Somente por lei específica poderá ser criada a autarquia e autorizada a criação da empresa pública, da sociedade de economia mista e da fundação, cabendo à lei complementar, no caso da fundação, definir as suas áreas de atuação. Ou seja, a lei específica cria a autarquia e autoriza a criação da empresa, da sociedade e da fundação. Todas elas necessitam de uma lei específica para a sua criação. A autarquia, ela é de direito público. Quem trabalha numa autarquia é servidor público, regido por estatuto e tem estabilidade. As autarquias não possuem fins lucrativos e seus bens são imunes a impostos e seus bens também são impenhoráveis. Pessoal, as agências reguladoras. O que eu posso falar para você sobre agência reguladora? As agências reguladoras não são órgãos públicos, nem entidades integrantes do terceiro setor. São pessoas jurídicas que integram a administração pública indireta e tem por função o quê? Qual a função da agência reguladora? Fiscalizar
ramos do segmento hoje que antigamente pertenciam à administração pública. Por exemplo, a telefonia, antes era pública, hoje ela é privada, mas o governo continuou o quê? Fiscalizando a telefonia, criou a Anatel regulamenta, normatiza, fiscaliza, pode aplicar multas, tá? A essas empresas de telefonia que hoje são privadas. Empresa pública, pessoal. A empresa pública, ela rege pelo regime de direito privado, a autarquia é de regime de direito público. Então, autarquia, pessoa jurídica de direito público. Empresa pública, pessoa jurídica de direito privado. É criada por uma lei específica. E o capital da empresa pública é 100% público. Eu não acho ações da Caixa Econômica Federal para vender na Bolsa de Valores. É diferente da Sociedade de Economia Mista, que também tem uma criação autorizada por lei específica, mas o capital é misto. Por quê? Porque eu acho ações do Banco do Brasil para vender no mercado de valores, tá? A Sociedade de Economia Mista é uma pessoa jurídica também de direito privado, a exemplo da empresa pública. A diferença da empresa pública para a Sociedade de Economia Mista é que o capital da empresa pública é 100% público. E o capital da Sociedade de Economia Mista, a maior parte é do governo e existe uma parte da iniciativa privada quando compra as ações no banco no mercado de valores. Outra coisa, a Sociedade de Economia Mista, ela tem a extensão de sociedade anônima e somente anônima, ao passo que a empresa pública pode ser anônima, ilimitada, ou seja, pode variar a extensão societária da empresa pública, tá? Pessoal, quem trabalha na empresa pública e na Sociedade de Economia Mista são os empregados públicos. Eles prestam concurso público, mas são regidos pela CLT. Possuem FGTS e não têm a estabilidade que o servidor da autarquia tem. Por quê? Porque ele é regido por estatuto. Ele é regido pela Constituição Federal e ele tem estabilidade, tá? Princípios expressos da administração pública. Nós temos 5: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O que é a legalidade? Pela legalidade, a administração pública só pode fazer aquilo que a lei determina. E nós podemos fazer tudo que a lei não proíbe. No Brasil, ninguém é obrigado a fazer alguma coisa ou deixar de fazer senão em virtude de lei. Princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade diz que ninguém pode ser tratado de maneira diferente, que ninguém pode ser beneficiado, que ninguém pode ser perseguido, que ninguém pode ser prejudicado porque alguém tem alguma coisa contra essa pessoa, ou alguém tem uma amizade íntima com essa pessoa e vai beneficiar ela em algum sentido. Ou seja, a impessoalidade, tá, visa a banir privilégios, visa a banir perseguições às pessoas. Nepotismo, se cair na prova de vocês vão marcar como violação ao princípio da impessoalidade. Moralidade, nem tudo que é legal é moral. Cuidado, eu posso fazer uma obra pública dentro da lei, mas ser uma obra imoral. Por quê? Porque não atende o interesse público, atende o interesse privado, tá? Moralidade é cuidado com o dinheiro público, é cuidado com a verba pública. Isso é moralidade, tá? É atender o interesse público. Por que existe o princípio da publicidade? A principal finalidade do princípio da publicidade é dar o quê? É tornar público os atos do governo para que os órgãos de fiscalização e nós, cidadãos, possamos exercer a fiscalização sobre os atos do poder público. A publicidade é um direito absoluto? Não. Não existe publicidade quando se trata de segurança nacional e do relevante interesse coletivo. Não existe publicidade quando se trata da vida privada das pessoas, da imagem das pessoas, da honra das pessoas e da vida privada, da intimidade das pessoas. Não tem publicidade nesses casos. O último princípio que foi ingresso na Constituição Federal por meio da Emenda Constitucional 19 de 98 é o princípio da eficiência, que nos diz o seguinte, que a administração pública deve procurar o melhor serviço possível, que deve ser prestado com presteza, ao menor tempo e sempre ao menor custo. Ou seja, tem que tentar deixar numa régua a qualidade do serviço, a presteza do serviço e o preço do serviço. Não pode um estar muito aquém do outro, ok? Qualidade, presteza e preço, tá? Regra de acesso às atividades públicas. Pessoal, para acessar uma atividade pública, em regra se exige o quê? Concurso público. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. Normalmente é um concurso público.
assim como aos estrangeiros, na forma da lei. Estrangeiro pode, então? Também pode, na forma da lei. Servidor ocupa cargo público, ele tem estatuto e ele tem estabilidade e faz concurso público. O empregado público ocupa emprego público, ele tem FGTS, é regido pela CLT e também faz concurso público. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público. Esse concurso, ele é de provas ou de provas e títulos, tá? Ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e livre exoneração. O cargo em comissão, o prefeito nomeia e exonera a hora que ele quiser, não precisa concurso público. Qual é o prazo de validade de um concurso público? Até 2 anos. É até 2 anos, pode ser menos de 2 anos. Durante o prazo improrrogável de previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas de títulos, ele será convocado com prioridade sobre novos concursandos. Ou seja, eu posso abrir um concurso público tendo um com prazo de validade vigente e tendo gente na fila de espera? Eu posso, mas os novos concursados só serão nomeados depois que os antigos concursados forem nomeados, tá? As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidor ocupante de cargo efetivo. Quem é que ocupa a função de confiança? Quem é concursado, quem ocupa cargo efetivo. E os cargos em comissão, esses sim são preenchidos por servidores concursados, um percentual mínimo. E o restante das vagas são preenchidas por qualquer pessoa. Todos são livre nomeação e livre exoneração do chefe do executivo, tá? Mas você só pode ter função de confiança e cargo em comissão para atribuir funções de direção, chefia e assessoramento, né? Direção, chefia e assessoramento. Falei em função de confiança, que é só efetivo. Falei em cargo em comissão, que é efetivo e não efetivo. Eu falei em atribuição de confiança, em atribuição de direção, chefia ou assessoramento, tá? A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado, desde que seja para atender uma necessidade temporária, de excepcional interesse público. O contratado por tempo determinado tem que ter previsão em lei, tem que ser por um tempo determinado e tem que ser para atender uma atividade temporária de excepcional interesse público, tá? É garantido ao servidor público civil o livre direito à associação sindical, assim como é garantido ao servidor civil o direito de greve. Agora, militar não tem sindicato, militar não faz greve. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Quem é que vai ganhar mais? O Poder Executivo. É vedada, é proibida a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração do pessoal do serviço público, tá? E os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. Pessoal, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. É proibido, exceto quando houver compatibilidade de horário, observado em qualquer caso o disposto no inciso 11 do artigo 37 aqui da Constituição. Ou seja, qual é o disposto no inciso 11? O teto remuneratório que tem como teto o subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Pessoal, eu posso acumular cargo público? Posso. Quando? Quando houver compatibilidade de horário, mas não posso ganhar mais que o ministro do STF. Quais cargos eu posso acumular? 2 de professor. Eu posso acumular também 1 de professor com 1 técnico e científico. E eu também posso acumular 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas. Tá, pessoal? Atenção para não confundir a administração fazendária com a administração tributária. Primeiro, a administração fazendária e seus servidores fiscais terão dentro de suas áreas de competência e jurisdição precedência sobre os demais setores administrativos. As administrações tributárias da União, dos estados, do DF e dos municípios terão recursos prioritários para a realização de suas atividades. Não confunda a administração fazendária com a administração tributária.
Responsabilidade civil do Estado. A responsabilidade civil do Estado, ela é objetiva. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, tem que ser prestadora de serviço público, tanto a pessoa jurídica de direito público quanto a de direito privado. Responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Pessoal, a responsabilidade do Estado é objetiva e a responsabilidade do agente é subjetiva. Se o policial militar agredir alguém e esse alguém provar que houve uma ilegalidade na agressão, que houve um abuso na agressão, esse alguém tem direito a uma indenização. Quem é que paga? O Estado, porque a responsabilidade do Estado é objetiva. E o Estado pode entrar com ação de regresso contra o policial. Por quê? Porque a responsabilidade do policial ela é subjetiva. Ele pode ter que ressarcir os cofres públicos porque foi ele que cometeu o abuso, tá? Os atos de improbidade administrativa importarão. O que um ato de improbidade administrativa importa? Primeiro, suspensão dos direitos políticos. 2, a perda da função pública. 3, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário. Traz também a ação penal cabível nos casos previstos em lei, tá? Então, cuidado com a improbidade administrativa. Pessoal, dos tribunais e juízes dos estados, a lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar. O Tribunal de Justiça que propõe a criação da Justiça Militar estadual, constituída em primeiro grau pelos juízes de direito e pelos conselhos de justiça, e em segundo grau pelo próprio Tribunal de Justiça. Agora pode haver o Tribunal de Justiça Militar nos estados em que o efetivo militar seja superior a 20 mil militares, tá? Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar singularmente os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais militares nos crimes militares, tá? Então aqui nós vimos toda a Constituição Federal. Agora vamos falar um pouquinho da Constituição Estadual. Pouca coisa, não tem muito o que falar. A Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros são subordinados administrativa e operacionalmente ao Secretário de Estado de Segurança Pública. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar poderão, por solicitação do município, incumbir-se da orientação e treinamento às guardas municipais, quando instituídas por lei. O policial militar e o policial do Corpo de Bombeiros Militar, eles são denominados servidores públicos militares. A Polícia Militar é dirigida por um comandante-geral, cargo privativo de oficial superior, de livre escolha, nomeação e exoneração do governador do Estado. Quais são as atribuições da Polícia Militar? 1. Policiamento ostensivo e preventivo de segurança. 2. Policiamento preventivo e ostensivo para a defesa do meio ambiente. 3. Policiamento do trânsito urbano e do rodoviário estadual, por delegação do Departamento Estadual de Trânsito. 4. A guarda externa dos presídios, quando esta não for exercida por agentes penitenciários estaduais. 5. As atividades de Polícia Judiciária Militar. Patentes e prerrogativas dos oficiais da PM e do Bombeiro Militar. Letra A. São asseguradas em plenitude aos oficiais da ativa, da reserva ou reformados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Ativa, reserva e reformados. Letra B. As patentes dos oficiais militares do Estado são conferidas por quem? Pelo governador do Estado do Mato Grosso do Sul. O policial militar em atividade que aceitar cargo ou emprego público civil permanente será transferido para a reserva. Afastamentos do PM.
Letra A. Se o cargo for temporário, o policial militar da ativa ficará agregado e poderá ser promovido por antiguidade. B. Após 2 anos de agregado, o policial militar será transferido para inatividade e esses 2 anos podem ser contínuos ou não. Aos policiais militares é proibida a sindicalização, proibida a greve e proibida a filiação partidária enquanto na ativa. Quando o PM vai para a reserva ou é reformado, aí ele pode se filiar ao sindicato. Perda do posto do militar. O oficial da PM do Corpo de Bombeiros Militar só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível. Por decisão de quem? Por decisão do Tribunal de Justiça em tempo de paz ou de Tribunal Especial em tempo de guerra. Vamos falar um pouquinho agora do Estatuto dos Policiais Militares. Então, os integrantes da PM do Mato Grosso do Sul são servidores públicos militares estaduais, denominados policiais militares. Os policiais militares encontram-se ou na atividade ou na inatividade. Quando eles estão na inatividade, ou eles estão na reserva, ou eles estão reformados. Quando eles estão na reserva, eles ainda estão sujeitos à prestação de serviço na ativa, mediante convocação. Quando eles são reformados, aí eles não podem mais ser convocados a prestar serviço. Para efeito da aplicação da legislação peculiar da PM do Mato Grosso do Sul, serão observadas as seguintes interpretações para as expressões abaixo. Artigo 8º, leiam com atenção. Eu vou passar os principais tópicos. Primeiro, o que é uma atividade, uma missão e uma tarefa? É o dever emergente de uma ordem específica de comando, direção ou chefia. O que é um cargo efetivo? É o posto ou graduação do policial militar. O que é um cargo policial militar? É aquele que só pode ser exercido por policial militar em serviço ativo. O que é uma diligência? É o deslocamento do policial militar da guarnição em que serve para a execução de serviços específicos ou cumprimento de missões que lhe forem determinadas. O que é efetivo serviço? É o efetivo desempenho de cargo, comissão, encargo, incumbência, serviço ou atividade policial militar pelo PM em serviço. E o que é função policial militar? É o exercício das obrigações inerentes ao cargo ou comissão. O efetivo serviço é aquele tempo que o PM passa trabalhando na atividade, como PM, fardado, tá? Esse é o efetivo serviço. O tempo de serviço pode ser a junção do efetivo serviço e 2 anos que ele tivesse trabalhado num outro órgão, por exemplo, ou na iniciativa privada. Isso junta-se e dá o nome de tempo de serviço. Mas o efetivo serviço é só aquele fardado. Pessoal, são condições para a matrícula em estabelecimento de ensino e formação da PM. Quais são as condições para a matrícula lá no curso de formação da PM? 1. Nacionalidade brasileira. 2. Idade. 3. Aptidão intelectual. 4. Capacidade física. 5. Idoneidade moral. 6. É necessário que o candidato não exerça e nem tenha exercido atividades prejudiciais ou perigosas à segurança nacional. Pessoal, a hierarquia policial militar é a ordenação da autoridade em níveis diferentes. Dentro da estrutura da PM, a ordenação se faz por postos ou graduações. Os postos são dos oficiais. As graduações são das praças. Eu tenho o coronel, tenente-coronel, major, capitão, primeiro-tenente, segundo-tenente. Eu tenho as praças que ocupam graduações. Eu tenho o subtenente, o primeiro-sargento, segundo-sargento, terceiro-sargento, cabo, soldado. Postos e graduações. Dentro dos postos e graduações, eu tenho o que se chama de ordenação, tá? Que se traz depois a antiguidade, a hierarquia entre os postos e as graduações. Dentro de um mesmo posto ou graduação, a antiguidade se faz pelo posto ou graduação. Então, olha só, dentro de um mesmo posto ou graduação, se faz pela antiguidade no posto ou na graduação. Eu tenho 2 capitães. Qual é o capitão mais antigo? Aquele que foi promovido primeiro. Um capitão foi promovido em 2018, o outro foi promovido em 2017. Qual é o capitão mais antigo? O que foi promovido em 2017. Tá?
A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias da vida, entre policiais da ativa, da reserva e os reformados. Mesmo na ativa, reserva remunerada e reformados, todos devem respeitar o quê? A hierarquia e a disciplina. Pessoal, eu tenho uma antiguidade dos quadros da PM. Ou seja, o quadro dos oficiais tem uma antiguidade e o quadro de praças tem outra antiguidade. Qual é essa antiguidade? O quadro mais antigo é o quadro de oficiais policiais militares. Depois eu tenho o quadro auxiliar de oficiais e o quadro de oficiais especialistas e o quadro de oficiais de saúde. Se eu tiver 2 capitães, qual é o mais antigo? Eu tenho um capitão do quadro de oficiais policiais militares, que foi promovido em 2018. E eu tenho um capitão, tá? Do quadro auxiliar de oficiais militares. Eu tenho um capitão policial militar e eu tenho um capitão do quadro auxiliar de oficiais militares. O capitão QAO foi promovido em 2015 e o capitão oficial da Polícia Militar foi promovido em 2017. Qual é o capitão mais antigo? Nesse caso, o capitão mais antigo é o que foi promovido em 2017. Por quê? Porque o quadro dele é mais antigo, tá? O quadro do capitão é mais antigo do que o quadro do QAO. Quando eu tenho 2 capitães dentro do mesmo quadro, a antiguidade se dá pela data da promoção, ou seja, aquele que foi promovido primeiro. Quando eu tenho capitães em quadros diferentes, a antiguidade se dá pela antiguidade do quadro, ou seja, o mais antigo é o quadro de oficiais policiais militares. Nos praças, a mesma coisa. Qual é o quadro mais antigo? É o quadro de praças policiais militares. Depois, o quadro de praças especialistas. E, por último, o quadro de praças de saúde. Se eu tenho 2 primeiros sargentos do quadro de praças especialistas, qual é o mais antigo? Aquele que foi promovido primeiro. Mas se eu tenho 2 primeiros sargentos, um do quadro de praças especialistas e um do quadro de praças de saúde, qual é o mais antigo? O do quadro de praças especialistas, independentemente da promoção. Por quê? Porque o quadro dele é mais antigo. Ok? Então eu tenho que decorar a antiguidade dos quadros da Polícia Militar que está no Estatuto. O quadro auxiliar de oficiais militares abrangerá os postos de segundo e primeiro tenente, capitão e major. E quem é que concorre a esses quadros de auxiliar de oficiais? Primeiro, os primeiros sargentos que contarem no mínimo 2 anos na respectiva graduação e possuírem habilitação de nível superior. Quem mais? Os subtenentes, todos os subtenentes. Para major, o capitão com curso de aperfeiçoamento de oficiais e nível superior completo poderá concorrer a major. Então, para sair major, o capitão tem que preencher um requisito. Qual o requisito? Curso de aperfeiçoamento de oficiais e nível superior completo. No caso do QAO, tá? Atenção, em igualdade de posto ou graduação, os militares da ativa têm precedência sobre os militares na inatividade. A estabilidade da praça será dada com 3 anos de efetivo serviço na carreira. E esses 3 anos não computa o tempo de formação, tá? Posto é o grau hierárquico do oficial, conferido pelo governador do estado. Graduação é o grau hierárquico da praça, conferido pelo comandante-geral da PM do estado do Mato Grosso do Sul. Os aspirantes oficial da PM e os alunos oficial da PM são denominados praças especiais. E os alunos dos cursos de formação de sargento, de cabo e de soldado são considerados praças em situação especial e transitória durante o curso. Quais são as obrigações policiais militares? As principais, tá? São manifestações essenciais do valor policial militar. 2 pontos. 1. O sentimento de servir a comunidade estadual, traduzido pela vontade inabalável de cumprir o dever policial militar e o devotamento à manutenção da ordem pública, mesmo com o risco da própria vida. 2. A fé na elevada missão da Polícia Militar. 3. O civismo e o culto das tradições históricas.
4. O espírito de corpo, orgulho policial militar pela organização em que serve. 5. O amor à profissão policial militar e o entusiasmo com que é exercida. 6. O aprimoramento técnico profissional. Pessoal, isso aqui vai cair na prova de vocês do jeito que está escrito aqui. E tenham certeza, vai cair. Outro artigo que vai cair na prova de vocês, da ética policial militar, artigo 26. O sentimento do dever, o pundonor policial militar e o decoro da classe impõe a cada um dos integrantes da PM conduta moral e profissional irrepreensível, com observância dos seguintes preceitos da ética policial militar. 1. Amar a verdade e a responsabilidade como fundamento da dignidade pessoal. 2. Exercer com autoridade, eficiência e probidade as funções que lhe couberem em decorrência do cargo. 3. Respeitar a dignidade da pessoa humana. 4. Cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções, as ordens das autoridades competentes. Dos deveres policiais militares, pessoal. Os deveres policiais militares emanam de vínculos racionais e morais, que ligam o PM à comunidade e à sua segurança e compreendem essencialmente a dedicação ao serviço policial militar e a fidelidade à instituição a que pertencem, mesmo com o sacrifício da própria vida, culto aos símbolos nacionais, a disciplina e o respeito à hierarquia, o rigoroso cumprimento das leis e regulamentos. Pessoal, os subtenentes e os primeiros sargentos da PM, eles poderão ser empregados excepcionalmente e em caráter temporário na execução da atividade de policiamento ostensivo. Já os segundos e os terceiros sargentos, eles devem ser empregados na atividade fim. Os cabos e soldados devem ser empregados na atividade fim, excepcionalmente e em caráter temporário na atividade meio, tá? Obrigações do PM. Qualquer manifestação de caráter coletivo e público sobre atos de superiores hierárquicos ou reivindicatórios será considerada transgressão disciplinar de natureza grave, tá? Pessoal, o oficial presumivelmente incapaz de permanecer como policial militar da ativa será submetido a conselho de justificação. E os oficiais reformados e da reserva remunerada também podem ir a conselho de justificação. As penas disciplinares de detenção e prisão não podem ultrapassar 30 dias, tá, pessoal? Ao conselho de disciplina, quem é que é submetido ao conselho de disciplina? Os praças e o aspirante oficial. Ao conselho de disciplina também poderão ser submetidas as praças reformadas e da reserva remunerada, tá? Pessoal, os policiais militares têm direito a núpcias de 8 dias, luto de 8 dias, instalação de 10 dias e trânsito de 30 dias quando são transferidos, tá? É proibido ao PM o uso do uniforme em reuniões, propaganda ou qualquer manifestação de caráter político partidário. Pessoal, o ausente, quem é o PM ausente? É considerado ausente o PM que por mais de 24 horas consecutivas não comparecer ao quartel. Quem é considerado desertor? O PM é considerado desertor nos casos previstos na legislação militar, ou seja, quando ele completa 8 dias sem comparecer ao quartel. Qual é o PM desaparecido? O PM desaparecido é aquele que no desempenho de qualquer serviço, em viagem ou em operações ou em caso de calamidade pública, tiver paradeiro ignorado por mais de 8 dias. Quem é o PM extraviado? O PM extraviado é aquele que permanecer desaparecido por mais de 30 dias. Ele será considerado extraviado, tá? Pessoal, enquanto permanecer no cargo temporário, 2 anos de cargo temporário civil, é assegurado ao PM a opção entre a remuneração do cargo e a do posto ou graduação, tá? Da exclusão da praça a bem da disciplina. A exclusão da praça a bem da disciplina será executada ex officio aos aspirantes a oficial ou praças com estabilidade assegurada. Quem é então que é excluído a bem da disciplina? Aspirante oficial ou praça com estabilidade assegurada, tá? Do estágio probatório. Os requisitos de que trata o estágio probatório são 1. Idoneidade moral, 2. Assiduidade, 3. Pontualidade, 4. Eficiência, 5. Adaptabilidade, tá? Não é computável para efeito algum o tempo que o PM passar em licença para tratar de assunto particular, tá, pessoal? Não é computado para tempo nenhum, tá?
Vou falar agora do regulamento disciplinar da PM, pessoal, tá? As disposições do regulamento aplicam-se aos policiais militares na inatividade também. Não é só os policiais militares da ativa, também se aplica na inatividade. A competência para aplicar as prescrições contidas no regulamento cabe ao governador do estado, ao comandante-geral, ao comandante da OM, tá? Ao comandante da organização policial militar, também tem competência para aplicar o regulamento disciplinar. Todo PM que tiver conhecimento de fato contrário à disciplina deverá participar o chefe imediato por escrito ou verbalmente. Caso ele participe verbalmente, ele tem 48 horas para participar por escrito, tá? A autoridade a quem a parte disciplinar é dirigida deve dar solução no prazo máximo de 4 dias, podendo, se necessário, ouvir as pessoas envolvidas, obedecidas as demais prescrições regulamentares. Na impossibilidade de solucioná-las nesse prazo, o seu motivo deverá ser necessariamente publicado em boletim. Neste caso, o prazo poderá ser prorrogado para 20 dias, tá? Transgressão disciplinar é o que, pessoal? É qualquer violação dos princípios da ética, dos deveres e das obrigações policiais militares. Isso é transgressão militar. Quando vai se julgar uma transgressão militar, deve-se verificar antes as antecedentes do transgressor, as causas que determinaram ele vir a fazer aquela transgressão, a natureza dos fatos que envolveram a transgressão e as consequências que dela possam advir. Se o militar justificar a transgressão, ele não vai ser punido. Quando que ele justifica a transgressão? Quando ele pratica uma ação meritória, quando ele comete a transgressão em legítima defesa ou defesa de outrem, ter exercido a transgressão em obediência à ordem superior, ele cometeu a transgressão porque ele estava obedecendo uma ordem superior. Aí ele justifica a transgressão dele. Ter havido motivo de força maior plenamente comprovado e justificado. Nos casos de ignorância plenamente comprovada, desde que não atente contra os sentimentos normais de patriotismo, humanidade e probidade. Não haverá punição se conseguir justificar. Quando vai punir o PM, tem que ver se ele não tem atenuante, ou seja, aquilo que vai diminuir a punição dele. O que é atenuante? Bom comportamento, relevantes serviços prestados, ter sido cometida a transgressão para evitar mal maior, falta de prática no serviço é um atenuante. Mas tem também as agravantes, aquelas que vão aumentar a punição. Quais são as agravantes? Mau comportamento, ter praticado 2 ou mais transgressões simultaneamente, ser reincidente, ter praticado a transgressão em conluio com outros PMs, ter praticado a transgressão na execução do serviço, ter praticado a transgressão na presença de subordinado, ter premeditado a transgressão, tudo isso é agravante da transgressão. As transgressões são classificadas em leve, média e grave. Quem é que classifica? Quem pune, classifica a transgressão, tá? As punições disciplinares são as seguintes: advertência, repreensão, detenção, prisão e prisão em separado, licenciamento e exclusão a bem da disciplina. Estas são as punições que podem ser aplicadas. A advertência é a forma mais branda de punir. A advertência, por ser verbal, ela não deve constar nas alterações do punido. A repreensão é a punição que, publicada em boletim, não priva o punido da liberdade. E a detenção consiste no cerceamento da liberdade do punido, tá? Os presos disciplinares devem ficar separados dos presos à disposição da justiça. Se eu tenho um preso à disposição do juiz, ele fica num xadrez. E o preso, que foi o comandante que aplicou a punição disciplinar, fica preso no outro xadrez. Eu não posso misturar os dois, tá? O licenciamento e exclusão a bem da disciplina consistem no afastamento ex officio das fileiras da polícia militar, tá? O licenciamento a bem da disciplina deve ser aplicado à praça sem estabilidade. Quem é que é licenciado? Praça sem estabilidade, tá? O que mais, gente? A aplicação da punição deve obedecer às seguintes normas. A punição deve ser proporcional à gravidade da transgressão. De advertência até 10 dias de detenção para a transgressão leve. De detenção até 10 dias de prisão para a transgressão média. E de prisão a punição, licenciamento e exclusão a bem da disciplina para a transgressão grave, tá? A modificação da aplicação da punição. Olha só, o soldado da PM foi punido, a punição pode ser anulada. Ele foi punido, pode ser relevada a punição, atenuada ou agravada. O que é anulação? Consiste em tornar sem efeito a aplicação da punição. Deve ser concedida quando for comprovado ter ocorrido injustiça ou ilegalidade na aplicação da punição. Relevação da punição consiste na suspensão de cumprimento da punição.
Ou seja, a punição vai ser suspensa. A relevação de punição pode ser concedida quando ficar comprovado que foram atingidos os objetivos visados ou por motivo de passagem de comando ou data festiva, data de aniversário da PM ou data nacional, quando tiver sido cumprido pelo menos metade da punição. Tá? Atenuação é diminuir a punição para uma menos rigorosa. Agravação é aumentar a punição para uma mais rigorosa. Tá? Classificação e reclassificação e melhoria do comportamento. A classificação, a reclassificação e a melhoria do comportamento são de competência de quem? São de competência do comandante-geral e dos comandantes de OM. E o PM, quando entra na polícia, ele entra no comportamento bom. Aí ele vai progredindo do bom para o ótimo, do ótimo para o excepcional. Se ele for punido, ele cai para o insuficiente e pode cair para o mal também. Tá? Para efeito de classificação, reclassificação e melhoria de comportamento, tão somente que se trata este capítulo, vocês têm que saber que 2 repreensões equivalem a uma detenção, que 4 repreensões equivalem a uma prisão e que 2 detenções equivalem a uma prisão também, tá? Pessoal, o PM é punido, ele tem direito a um recurso. Qual recurso? Primeiro recurso que ele tem direito, pedido de reconsideração de ato. Segundo recurso, a queixa. Terceiro recurso, a representação. Tá certo, pessoal? Bom, pessoal, então aqui eu termino, né, esse breve resumo. Eu convido vocês, se tiverem interesse, nós temos esse curso completo com toda a Constituição Federal, toda a Constituição Estadual, regulamento disciplinar, o Estatuto dos Militares à venda aqui no curso Mandetta. O curso vem completo, vem com exercícios, vocês recebem os slides coloridos, explicativos, recebem as questões com gabarito, podem acompanhar em casa, vão rever toda essa explicação que eu fiz aqui para vocês em cerca de 1 hora. Vocês terão horas, né, para estudar em casa e o curso completo com todo o conteúdo. Tá certo? Eu desejo a vocês todos uma boa sorte e sucesso aí no concurso que se aproxima no mês de agosto aí para a prova da Polícia Militar e do Bombeiro Militar do Estado do Mato Grosso do Sul. E foi o professor Márcio Lopes no curso Mandetta. Muito obrigado e boa sorte a todos.